Olá, bem-vindos ao Holomorph. Hoje nós vamos falar de uma regra que está presente em todas as línguas. Então prepare hoje a sua figurinha do Sintaticou Demais, porque hoje nós vamos falar de sintaxe. Bom, então hoje nós vamos falar de uma coisa chamada teoria da ligação, e que parece ser algo universal, né, que está presente em todas as línguas, com às vezes uma ou outra particularidade, mas universal. E nós precisamos falar de três tipos de expressão quando nós falamos disso. Três tipos de expressão de coisas que se referem a coisas do mundo real. Então, por exemplo, olha a frase, o João comprou o bolo. Tanto o João quanto o bolo são o que nós chamamos de expressão referencial, ou expressão R. Justamente porque elas fazem referência direta a coisas do mundo real. O lápis, se eu falo o lápis, mesmo que você não saiba de qual lápis eu estou falando porque eu não especifiquei, você sabe que o lápis é o lápis. Normalmente sintagmas nominais, os sintagmas determinantes, se você quiser ficar muito sintático, vão ser expressões referenciais. Então que não precisam de nada. Mas, se você fala o lápis, você sabe o que é um lápis, você já sabe, ou pelo menos tem uma ideia muito boa do que eu tô falando. Ou seja, o João comeu o bolo, mesmo que se você não saiba de que João e que bolo, você entende o que eu tô falando. Sabe que João é um nome próprio e que bolo é uma coisa... o que é um bolo. Então essas expressões são sempre livres. Ou seja, não dependem de mais nada linguístico. Agora se a frase for, o João se vestiu. A quem esse se refere? Ao João, é óbvio. E isso é o que nós chamamos de anáfora. E anáfora aqui no sentido diferente ao que se usa... uma coisa meio boa. A anáfora na análise do discurso. E a anáfora, como você viu, precisa de um antecedente. Ela não funciona sozinha. Ou seja, nesse caso, o João. Sem o João, ela não funciona, porque ela não teria a que se referir. E existem anáforas reflexivas, né? Si, a si mesmo, ou recíprocas, como um ao outro. E é claro que uma anáfora jamais pode ser o sujeito, né? Si mesmo fez isso, ou um ao outro fez isso. Não faz sentido, porque precisa ter um antecedente a anáfora. E também existe um terceiro tipo, que são os pronomes, que podem se referir a alguma coisa de antes ou ser livres. Mas calma, vamos ver agora primeiro a distribuição dessas expressões linguísticas diferentes, dessas três expressões. As expressões referenciais, as anáforas e os pronomes. Tá, então primeiro a gente tem que ver esse conceito de índice. Olha essa frase aqui. O João se vestiu. Nós indicamos com esses subscritos aqui, que indicam que eles são a mesma coisa, ou seja, João e a expressão se estão coindexados. Então esse i significa que eles são a mesma coisa. Já se eu escrevesse o João se vestiu, em que esse se é outra coisa, aqui representada com j, essa frase não funciona, porque o se tem que ser o João. Então ela é a gramatical, que é representada com esse asterisquinho. Então assim, dessa forma, mostra que eles se referem a coisas diferentes, tornando a frase gramatical. Porque essa teria que ter uma referência de fora e não pode ter. Já se for um pronome, o João o vestiu, funciona. E aqui tem um ponto interessante. Dentro de uma oração, o pronome é diferente da anáfora. Mas calma, a gente vai ver isso mais pra frente. Porque se fosse o João o vestiu, com os dois índices iguais, em que o João e o pronome são a mesma pessoa, não funciona. Esse u não pode ser o João, por mais que você queira. Tem que ser uma anáfora para dar certo. O João se vestiu. E essa é uma diferença crucial. Já se eu disser o João vestiu o filho, em que o João e o filho têm referências diferentes, né? Representam entidades diferentes, funciona bem, porque eles fazem referências a coisas externas diferentes, e é isso. E é claro que não pode ser o João vestiu o filho com os dois com o mesmo índice, né? Então essas expressões R têm que ser livres. Bom, agora para a gente ir mais fundo na teoria, eu tenho que explicar uma coisa, que se chama secomando. Você não precisa saber disso agora, é só para ter uma noção. Vou fazer aqui uma árvore mais simples para explicar. As árvores elas vão indo assim, de 2 em 2, uma árvore sintática, mais atual. Isso é importante porque o elemento que está aqui, nós dizemos que secomanda esse nó irmão dele e todos os filhos do nó irmão, tudo que vier abaixo dele. Então, o que está do lado dele e o que está abaixo. Então nós dizemos que esse secomanda esse e secomanda todos os outros aqui. Isso é importante para explicar a seguinte frase. A avó da Maria se vestiu. Essa frase, a avó da Maria se vestiu, com esses índices, sendo que
a avó da Maria é uma coisa só e esse se refere à avó da Maria, funciona. Mas por que não pode ser a avó da Maria se vestiu com o se referindo a Maria? Ou seja, com os dois com os mesmos índices. Quer dizer, a Maria está mais perto. Por que o se consegue recuperar a avó da Maria, mas não a Maria, que está logo ali do lado? Lembrando que a avó da Maria é uma coisa só, né? A Maria está dentro desse sintagma. Bom, uma árvore sintática para fins de demonstração dessa frase seria mais ou menos com a avó da Maria aqui, sendo que a avó está mais alto e um complemento dela é a Maria. Enquanto o resto da frase vem para cá. Ou seja, a avó se comanda esse resto, porque esse é o normão e aqui está o resto da frase. Enquanto a Maria não faz nada, porque a Maria está abaixo, a Maria é dominada pela avó. Não tem uma relação de secomando entre a Maria e o resto, que é onde está a anáfora. Ou seja, a avó consegue fazer isso, a Maria não. Então a anáfora seleciona a avó. Então isso é ligação. A gente diz que A liga B, se, só se, A se comandar B e se A e B estiverem coindexados, ou seja, se referirem à mesma coisa na vida real. E essa teoria da ligação tem 3 princípios, um para cada tipo de expressão que nós falamos anteriormente. E o princípio A é justamente o das anáforas. Ele diz que uma anáfora tem que ser ligada na oração em que ocorre. Então, por exemplo, o João se vestiu. O João se comanda o se, ele está antes, está acima, ele se comanda o se, e eles estão coindexados, eles se referem à mesma coisa. Então, funciona. Essa anáfora está ligada, então ela está funcional. Mas isso só explica a primeira parte dessa definição. O que quer dizer essa na oração em que ocorre? Então, para mostrar isso, vamos ver essa frase. O João disse que si mesmo fez o bolo. Não funciona bem. Se o João coindexado ao si mesmo, ela é gramatical. Mas se a gente parar para pensar, funcionaria, porque elas estão coindexados e o João se comanda a si mesmo, né? Ele está antes, ele está mais acima na oração, mas não funciona. Isso porque a ligação da anáfora tem que ser local. E aqui o antecedente dela está em outra oração. E ela está nessa oração subordinada. Então ela não consegue recuperar o significado. É como se tivesse uma barreira entre as orações. Já o princípio B, que é o dos pronomes, diz praticamente o oposto do das anáforas. Diz que um pronome tem que ser livre na oração em que ocorre. Então, por que o João o vestiu, sendo os dois coindexados não funciona? Porque se eles estão coindexados, significa que esse pronome está preso. E o pronome tem que ser livre onde ocorre. Ou seja, ele não pode ter o mesmo índice que esse antecedente. Então ele tem que ter um significado de fora. Ou seja, o pronome tem que buscar um antecedente fora da oração em que ocorre. Pode ser numa oração anterior ou pode ser numa coisa de fora, do mundo real mesmo. Desde que tenha contexto, é claro. Enquanto a anáfora consegue retomar uma coisa que está dentro da própria oração. O João se vestiu, consegue retomar o João. O João o vestiu, não consegue retomar o João. Já a frase, nós dissemos que nós fizemos o bolo, em português, esse segundo nós pode ser omitido, né? Mas aqui está explícito para mostrar melhor. Funciona, porque o pronome, ao contrário da anáfora, consegue retomar de fora da oração, né? Ou se fosse a Maria e eu dissemos que nós fizemos o bolo, enfim, ele consegue retomar algo que está fora da oração, ao contrário da anáfora. E por fim, o princípio C, das expressões referenciais. E esse é o mais simples. As expressões R, referenciais, são livres. Só isso. Ou seja, nunca dependem de nada. O João beijou a Maria, são sempre duas coisas diferentes. Eu não posso coindexar os dois a nada, ou coindexar um... Não funciona. Essas expressões referenciais são livres. João e Maria não podem ser a mesma pessoa nessa frase. Esse vídeo é interessante porque ele parece um pouco confuso a princípio, mas se você rever, você vai vendo daquela explicação que eu dei no começo e vai tudo fazendo muito mais sentido. É muito interessante e é algo que nós fazemos intuitivamente e que essa teoria explica. Mas enfim, essas coisas de ligação e de ser comando são muito importantes na vida dos sintaticistas e elas explicam e ajudam a explicar muitos fenômenos que eu posso falar mais pra frente, mas por hoje chega.
E eu deixei esse momento para o final para não quebrar o raciocínio, mas hoje vamos falar do Clube dos Membros, como sempre, na verdade, porque agora você pode se tornar um membro da Holomorph. Ou seja, você pode ajudar o canal a crescer e ter acesso a perks, você vai poder ver making off, você pode ajudar a selecionar os temas dos próximos vídeos. Esse tema foi escolhido por membros, inclusive, e um shout out para os membros novos, a Natália e o Bernardo Drapier. Bem-vindos ao Clube de Membros. E vai lá, considere se tornar um membro da Holomorph, veja todas as coisas, veja os perks, veja tudo, ajude o canal a crescer. E é isso, vai lá! E além de considerar se tornar membro, curte esse vídeo, compartilha nas redes sociais, segue também o Holomorph nas redes sociais, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para você receber a notificação de quando sair vídeo novo. Considere se tornar membro, comente qualquer coisa embaixo, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer coisa. E como sempre, salve!